Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Perazzo e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto recorrente nas minhas orientações e também muito útil para quem está envolvido em pesquisa, seja ela acadêmica ou não. Eu estou falando sobre a criação de questionários. Vamos lá conversar um pouco mais sobre isso? Bom pessoal, a criação de um questionário não deve ser algo aleatório. Na verdade, deve ser resultado de um processo sistemático, que funciona como se fosse uma engrenagem. Ou seja, para que ele funcione e alcance seu objetivo, tem que haver uma articulação entre as partes. E quem é que vai articular isso? É o que nós chamamos de projeto. Esse projeto vai apresentar um problema a ser investigado, seja ele de natureza acadêmica ou não. Nele, você vai estabelecer objetivos, questões de investigação, definir uma população-alvo, uma estratégia de coleta de dados e como você vai trabalhar os elementos de mensuração. Esses elementos de mensuração dizem respeito à definição de conceitos, seleção de variáveis ou indicadores que os representem e vai determinar também o nível de mensuração, ou seja, o que você vai medir e de que forma você vai medir, se de forma nominal, ordinal, intervalar ou até mesmo de razão. Isso tudo precisa passar por uma etapa de validação, para assegurar que as métricas se adequam aos conceitos. Ou, dizendo de outra forma, para se ter um indício inicial que nós vamos conseguir medir aquilo que nós de fato pretendemos medir. Com essas etapas estabelecidas, é possível pensar e partir para a formulação de uma versão inicial, que vai precisar contemplar uma série de elementos na sua estrutura. O primeiro desses elementos são as questões, ou seja, nós vamos definir se elas vão ser fechadas ou abertas e também vamos incluir as escalas que foram definidas na etapa de mensuração. Depois disso, nós precisamos pensar sobre a estrutura de codificação, ou seja, como nossas questões vão ser identificadas. Para isso, é importante ter um arquivo que nós chamamos de dicionário de variáveis. Esse dicionário de variáveis vai servir para fazer a ponte entre o nosso questionário e a nossa planilha de tabulação. Nesse dicionário, nós vamos definir o código de referência da questão, a pergunta em si e as possíveis respostas. Como é que nós fazemos esse dicionário? Bom, ou com o editor de texto ou com o editor de planilha. Eu, particularmente, prefiro o primeiro, ou seja, o editor de texto. Daí você trabalha cores, classifica por tipo, enfim, cada um encontra uma sistemática que mais agrada para organizar essa codificação. Depois disso, nós vamos pensar sobre a ordem, as instruções e o encerramento das questões. A ideia geral aqui de ordem é que primeiro aparecem as questões de abertura, ou seja, aquelas que servem para estabelecer um contato inicial, estimular o interesse e selecionar os participantes, dependendo, claro, aí do objetivo da pesquisa. Daí se passa para os tópicos específicos, ou seja, questões sobre atitudes, crenças, opiniões, as nossas escalas que foram definidas na etapa de mensuração. Nessa parte, devemos adotar uma estratégia ou uma estrutura que chamamos do tipo funil, ou seja, aquela que vai do mais geral para o mais específico. Ao final do questionário, aparecem as questões que servem para caracterizar o respondente, ou seja, aquelas chamadas de sociodemográficas, como estado civil, renda, escolaridade, dentre outras. Para cada questão, nós vamos precisar colocar instruções sobre como responder e, ao final, o que fazer quando tiver o respondente concluído o questionário. Essa é a ideia geral para esses três elementos. Por fim, nós precisamos considerar a questão estética do questionário, um aspecto que é um tanto negligenciado, mas que, na verdade, deveria receber a máxima atenção. Ou seja, precisa pensar em padronização de fontes, espaçamentos, margens, para que tudo isso possa ficar agradável ao respondente, porque daí ele consegue se concentrar nas questões em si, não em problemas de natureza estética. A ideia geral aqui é que esses elementos contribuam também para o questionário não ficar extenso. A recomendação geral é que, se ele for impresso, que tenha aí até 2 páginas, ou seja, frente e verso de uma única folha de papel. Se for na internet, que seja algo que fique em até 5 minutos,
ou então que não passe a impressão de ser algo muito extenso. Essa é a ideia geral. Claro que isso se adapta ao contexto de cada pesquisa. Todos esses elementos precisam ser trabalhados também pensando na característica da linguagem, ou seja, ela precisa ser simples para evitar jargões ou termos técnicos. Se precisar aparecer termos técnicos, que se definam esses termos técnicos. A redação precisa ser objetiva, com perguntas diretas, se possível em uma linha. Evitar ambiguidade, como a opção frequentemente, às vezes, geralmente. É muito melhor dar uma opção mais precisa, como 1 vez por semana, 3 vezes por semana, mais de 5 vezes por semana. É preciso também evitar questões dominantes, que são aquelas que induzem respostas socialmente desejáveis. E, por fim, evitar questões de múltipla avaliação, ou seja, aquelas que aparecem mais de um adjetivo para o respondente avaliar. Um exemplo disso seria: qual a sua avaliação com relação ao sistema de transporte público da sua cidade? Então, você o considera calmo e seguro. Então, você não sabe o que você vai avaliar, se é a segurança ou se é o fato dele ser calmo. Com esses elementos trabalhados, é hora de realizar o pré-teste do questionário. E para que serve esse pré-teste? Para analisar dados iniciais, identificar limitações e tentar aperfeiçoar a primeira versão. Esse aperfeiçoamento pode incluir qualquer um dos elementos que nós comentamos. A ideia geral aqui é que seja entre 5 e 30 respondentes, trabalhando esse número de acordo com o tamanho da população-alvo do estudo. Se essa população é muito grande, você pode ir no limite de 30 mesmo. Se ela for pequena, de uma organização ou setor específico, por exemplo, você pode até trabalhar com uma amostra que tenha indivíduos com um perfil parecido, para não diminuir ainda mais a quantidade de possíveis respondentes do seu questionário final. Com o pré-teste validado, nós vamos ter uma versão final. E daí é hora de ir a campo coletar os dados que vão ser efetivamente utilizados na nossa pesquisa. O objetivo final de todo esse processo é ter dados confiáveis e válidos, ou seja, coerentes e que mensurem o que de fato se intencionou medir. E isso nós vamos verificar na nossa análise de dados. Bom, pessoal, essa é a ideia geral sobre o processo de criação de questionários. Claro que precisa botar a mão na massa para aprender mais. De todo modo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até o nosso próximo vídeo.